Essa é a parte 4, irmãos. Então, vou explicar o texto para vocês. Demora um pouquinho, mas vale a pena, né? Parte 4 já está grande. Eu sei que pode surgir os pensamentos que eu já previa no início do vídeo. Eu já sei, Luiz, isso daí dá para ir para Efésios 2, eu já conheço as duas casas de Israel e tal. Mas a bem-aventurança não vem só do saber, vem do praticar. Lembra que Jesus fez o que fez, lavou os pés dos discípulos, enxugou com a sua própria veste o que estava vestido e falou: agora que vocês sabem disso, bem-aventurados vocês serão se fizerem. Então a bem-aventurança não se cumpre só no saber, na prática do saber. Se você não souber como convém saber, você pratica errado. Mas se você praticar aquilo que você soube, aquilo que te chegou ao entendimento, você praticar se cumpre a bem-aventurança. Entende, irmãos? Então não é essa a reação. A reação é pegar isso e mudar a maneira de explicar. E começou por Efésios 2, agora pelo 3. Um dia eu comecei pelo 1. Eu tenho vários vídeos sobre esse assunto. Só que você tem que estar sempre elaborando uma maneira de entender melhor, de explicar melhor e de levar as pessoas aonde Paulo foi, na fonte. Ele escreveu Efésios aqui, ele já estava preso, ele já tinha trabalhado muito com os seus cooperadores para desvincular o judaísmo do cristianismo. O que Paulo trabalhou muito para fazer hoje, pessoas trabalham muito para vincular novamente o judaísmo com o cristianismo. E o judaísmo de hoje tem uma cara diferente do judaísmo da época de Paulo. É um pouco diferente. Alguns pontos são bem semelhantes, outros não. O cristianismo de hoje tem uma cara totalmente diferente do cristianismo da época de Paulo. Então Paulo trabalhou para desvincular uma coisa da outra, para separar, colocar tudo no lugar, e conseguiu fazer isso em boa parte. E aqui em Efésios, a carta dele deixa sinais em que a igreja já sabia de tudo isso. O sinal mais forte para você ir para as duas casas de Israel se encontra em Efésios e em Romanos. Só que em Romanos Paulo não estava preso. Ainda tinha muito trabalho pela frente para desvincular uma coisa da outra, para revelar a palavra de Deus, para trazer a transição das alianças, que esse é o objetivo. Um dos objetivos também nas cartas de Paulo. Então Paulo trabalha com seus cooperadores para desvincular uma coisa da outra, e pessoas trabalhando hoje com seus cooperadores para colocar, para desfocar as coisas do apóstolo Paulo e querer falar coisas judaicas, judaísmo. Quando não é judaísmo, é calvinismo. Quando não é isso, é pré-tribulacionismo. E o pior de tudo isso é o calvinismo. O pior de tudo é isso. Se bem que tem partes do judaísmo que é terrível. Mas, irmãos, o que Paulo está falando aqui é muito mais do que a gente pensa do que ele tá falando. Em Efésios 1, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Por que causa? Você tem que voltar para ler. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Olha essa palavra, dispensação da graça, não é muito usada no meio evangelical? No meio até mesmo da igreja. Dispensação da graça. Mas a pessoa não tem a mínima ideia do que está saindo aqui, do que está falando. Dispensação da graça. Até a palavra graça, na mente do apóstolo Paulo, não é a graça que é pregada hoje. Não só no meio do calvinismo, mas no meio de pessoas que não são calvinistas. A graça não é a mesma. Quanto mais a dispensação dela. Dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. O mistério, ele já falou que foi conforme uma revelação. E que foi conforme, duas vezes a mesma palavra. Conforme, segundo, o que ele escreveu antes, no capítulo 2. Então não foi uma revelação de ser arrebatado ao terceiro céu, ou uma mensagem da aparição de Cristo. Foi algo que está na Escritura. Por isso que ele fala, se é que tendes ouvido, não é o ouvir de ouvir, é o ouvir de entender, se é que vocês entenderam. Tudo que ele falou no Efésios 2, teve uma introdução no capítulo 1,
Mas o ponto mesmo está em Efésios 2. Se é que tendes ouvido. Verso 3. Por segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo está falando, escrevi há pouco, de maneira resumida, deixei links, sinais, se é que vocês entenderam, né? Porque eu escrevi resumidamente, mas escrevi. E Paulo fez uma análise na sua própria carta. Quando a pessoa lê, ela pode entender. Quando ledes, podeis entender. Como foi? Não foi algo que eu tenho que crer pela fé, no sentido de que foi uma revelação do anjo Gabriel. Até essa revelação do anjo Gabriel tem que ter concordância com o livro da lei. Foi algo que Paulo escreveu e a gente pode confirmar. Podeis compreender. Vocês podem compreender, pode confirmar que o que eu estou falando aqui é verdadeiro. Aí ele vai explicar que tudo essa coisa que a gente pode confirmar, que ele escreveu há pouco tempo, ele escreveu resumidamente, a gente pode confirmar. Quando a gente lê, pode entender. Ele vai explicar no verso 5 em diante mais coisas.